Qual o melhor remédio contra a má circulação? Será que é a diosmina, a esperidina, o Daflon, o Venaflon, Diosmin, Perivasc, Venalote? Qual o melhor? Ou será que injeção faz mais efeito? Injeções de Clexane diversa ou o AS? Será que o AS infantil, aspirina prevente, ou melhor usar o Xarelto, que é a Rivaroxabana, o Pradaxa, que é a Dabigatrana, o Eliquis, que é a Pixabana? Qual o melhor remédio contra a má circulação? Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por esses assuntos como má circulação, trombose e embolia, faz a sua inscrição aí no canal, deixa o sininho ativado. Dessa forma você é notificado de todas as novidades que acontecem por aqui e já aproveita e deixa o seu like, clica no gostei. O joinha, sua curtida é muito importante para que a gente possa alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra as doenças da circulação. Antes da gente falar qual o melhor remédio, eu preciso que você entenda como funciona a circulação, porque cada remédio desses que eu mencionei no início do vídeo, ele age em um local diferente da circulação. E depois a gente vai entender um pouco sobre os riscos e os benefícios de cada medicação, do porquê que uma caixinha de remédio ela não vai te proteger contra a má circulação e contra a trombose se você continuar insistentemente fazendo coisas que agridem, que machucam a sua circulação. Então vamos do início. Primeiro, os medicamentos contra a má circulação. A nossa circulação começa no coração, que é a bomba. É o motor do sangue por todo o nosso organismo. Todo vaso sanguíneo que leva o sangue do coração para a perna é uma artéria. E todo vaso sanguíneo que traz esse sangue de volta para o coração é uma veia. Então o nosso ponto de partida, o coração, que é a bomba, manda sangue para a perna pela artéria e o sangue volta para o coração pela veia. Vai pela artéria, volta pela veia e fica circulando pelo nosso organismo. Dessa forma, as artérias são especialistas em levar sangue com oxigênio, rico em oxigênio e em nutrientes. E o sangue das veias, em contrapartida, é cheio de gás carbônico e de impurezas. É como se fosse uma água doce e uma água salgada. E a grande importância de eu te explicar isso, de você conseguir entender, é que existem medicações que são melhores para as artérias, assim como existem medicações que são melhores para as veias. Só aí já é dos pontos de partida para você entender por que o AS, a aspirina infantil, o AS infantil, o Ecasil, tudo isso, né? A aspirina prevente não são bons, não são as melhores opções para trombose venosa, que é aquela trombose que deixa a perna inchada, quente, pesada e dolorida. O AS, ele é um remédio melhor para as artérias, para prevenir o AVC, o infarto e tromboses arteriais. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso raciocínio. Cada medicação que eu falei, elas têm propriedades diferentes, mas de forma geral, eu já vou entrar no detalhe dos remédios para as artérias, dos remédios para veias, mas eu preciso que você entenda que o remédio, assim como o veneno, para ele te fazer bem ou te fazer mal, só depende da dose. Se você tomar 100 comprimidos de vitamina C, vai fazer mal para o seu organismo. Apesar de ser uma vitamina, não vai te fazer muito bem, concorda comigo? Da mesma forma, as medicações para circulação, os remédios que combatem a má circulação, todos eles você tem que ponderar os riscos e os benefícios. Remédio ele não faz só bem, na verdade eles têm os efeitos indesejados, os efeitos colaterais, que são efeitos que a gente não deseja naquele momento. Então qualquer medicação para circulação, ela tem riscos e benefícios. Nós só vamos usar quando os riscos estiverem menores do que os benefícios, ou seja, o fato de você tomar aquela medicação vai te fazer mais bem do que mal. Vai ajudar o seu corpo ao invés de prejudicar, vai fortalecer as suas veias, desentupir as suas artérias de formação de placas de gordura, ao invés de causar riscos de sangramentos, problemas no fígado e outras complicações que os remédios de má circulação podem causar. Então, para a gente entender qual a função dos remédios de circulação, a gente precisa categorizar eles, separar esses remédios em classes. Então existem aqueles remédios que são bons para as veias, existem aqueles remédios que são bons para as artérias. Eu vou citar alguns deles agora de forma breve e depois eu vou entrar em detalhes em cada uma dessas medicações. Então, para as veias, nós temos duas grandes classes, os remédios que são os flebotônicos e os remédios que são anticoagulantes. Os flebotônicos, alguns para você entender, o Daflon, o Venaflon, Diosmina, Esperidina, Venalote, Velunide, Perivasc, Flavonide, são todos
Flebotônicos. Flebotônicos, para ficar fácil para você entender, traduzindo para o português, são as medicações que são tônicos para as veias. Flebotônicos são vitaminas para as veias. Não possuem propriedades para deixar o sangue ralo, aumentar o risco de sangramento. Já os anticoagulantes, como por exemplo o Xarelto, a Rivaroxabana, Pradaxa, a Apixabana, Eliquis, o Clexane, o Versa, a enoxaparina, todos esses têm propriedades de aumentar o risco de sangramento, então eles são usados para uns fins específicos que a gente já vai falar. Então, flebotônicos, vitaminas para as veias, tonificantes venosos, não são para artérias, percebeu? Então esses remédios são bons para principalmente varizes que causam peso, desconforto e cansaço nas pernas. Os anticoagulantes deixam o sangue com a propriedade maior de você sangrar, então eles são usados para trombose. Os coágulos sanguíneos, para eles serem reabsorvidos pelo corpo, os anticoagulantes têm um papel importantíssimo. Então Marevan, Coumadin, Pradaxa, Eliquis, Rivaroxabana, todos esses são anticoagulantes. Da mesma forma que eles fazem a gente ter um risco maior de apresentar um sangramento, eles são bons em contrapartidas para reabsorver trombos, enquanto os venotônicos, os flebotônicos, eles não têm essa propriedade de deixar o sangue, entre aspas, ralo, aumentar o índice de sangramento, o risco de sangrar pela gengiva, pela vagina, pelo nariz, dentro da cabeça ou em uma úlcera do estômago. Eles são bons para melhorar as veias, são tonificantes venosos para varizes, para peso, cansaço e inchaço nas pernas. Então eu citei alguns medicamentos que são excelentes para as veias, só que eles não são tão bons para as artérias. Quer um exemplo? Também temos dois grandes representantes dos remédios para as artérias. Então, dois para as veias que eu citei, flebotônicos e anticoagulantes, agora para as artérias, os antiagregantes plaquetários e os vasodilatadores. Vou exemplificar para você para ficar fácil de você entender. Os remédios que são antiagregantes plaquetários, eles nos ajudam a evitar que as plaquetas grudem umas nas outras. As plaquetas são células no sangue, fundamentais para a gente evitar uma perca sanguínea. Quando você se machuca, forma aquela casquinha de machucado. Isso é principalmente causado pelas plaquetas, para evitar a perca sanguínea. Então, os antiagregantes plaquetários, como o AS infantil, a aspirina prevente, o Ecasil, são remédios que nos ajudam a evitar essa aglomeração plaquetária. Para que eles servem? Para evitar complicações como um AVC, que é um derrame, um infarto, um ataque cardíaco, tromboses nas artérias. Lembra, artérias são os vasos que levam o sangue do coração para a perna e as veias da perna para o coração. Tem trombose nas artérias e trombose nas veias, então a AS é bom para isso. Já os vasodilatadores ajudam aquelas pessoas que têm má circulação, principalmente quando andam. Talvez você conheça alguém que anda, a perna dói por falta de circulação, a pessoa para. Deixa a perna circular um pouquinho aquele sangue, volta a andar de novo. Então quem anda, anda e para, são pessoas que apresentam claudicação intermitente. Então, pessoas que apresentam essa claudicação, elas não vão se beneficiar tanto do AS, elas vão se beneficiar melhor de quais medicações? Dos vasodilatadores, como por exemplo o clopidogrel, o prasugrel. São medicações que aumentam o calibre das artérias, deixam fazer com que o sangue passe com mais facilidade, porque se o vaso sanguíneo estava estreito e agora ele está maior, vai passar mais sangue ali. Então não existe a melhor medicação para dor nas pernas, o melhor remédio para má circulação. Nós estamos falando de quê? Má circulação nas veias ou de má circulação nas artérias? No caso, por exemplo, das varizes, flebotônicos são bons. No caso da trombose, anticoagulante. No caso de entupimento das artérias, como em pessoas claudicantes, no AVC e no infarto, nós já vamos nos beneficiar dos vasodilatadores e no caso do AVC infarto, que agrega plaquetas, e a trombose arterial, dos antiagregantes plaquetários como a AS. Então, se você usa a AS para prevenir uma trombose venosa, não é a melhor medicação. Se você usa, por exemplo, diosmina para tratar uma trombose, não é a melhor medicação. Se você usa anticoagulantes para melhorar a claudicação,
também está errado, não é a melhor estratégia, assim como usar vasodilatadores para trombose venosa, isso também não é uma boa prática médica, ou seja, você está usando um remédio errado de circulação. Então, qual o principal recado que eu tenho para te dar? Procure auxílio médico para saber qual doença você tem, qual problema de circulação você tem. Quando a gente fala de má circulação, é uma frase vaga. Má circulação aonde? Nas artérias ou nas veias? As artérias estão entupindo ou as veias estão ficando dilatadas? Qual é a origem do seu problema para aí sim a gente conseguir passar para você o melhor remédio de circulação? Não existe um remédio milagroso que combata todas as doenças da circulação. Isso não existe. E todo remédio tem riscos e benefícios. Nós só vamos usar os remédios quando os benefícios superarem os riscos, porque qualquer remédio entre ele fazer bem e fazer mal para o seu corpo, aí está o quê? A dose. Usar a dose certa e o remédio certo vai te beneficiar. O remédio certo para aquela doença de circulação que você apresenta. Usar o remédio inadequado, por exemplo, a AS para prevenir trombose venosa, vai ser usar o remédio que não tem a melhor propriedade para isso, ou seja, talvez você esteja correndo mais riscos do que benefícios ao usar aquela medicação. Então fica a nossa revisão. Se você se interessa por esses assuntos como má circulação, trombose e embolia, faz a sua inscrição aí no canal, ativa o sininho, dessa forma você é notificado de todas as novidades que acontecem por aqui. Se você aprendeu alguma coisa importante nesse vídeo, interessante, curte, deixa a sua curtida, o joinha, clica no gostei, dessa forma a gente consegue alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a trombose, contra a má circulação. Não esquece, se você está com alguma dúvida, vai nos comentários, deixa para mim o seu nome, de qual cidade você fala, lá é o nosso ponto de encontro, o nosso contato, onde eu consigo entender o que está passando aí do outro lado, consigo melhorar cada vez mais. E se você quer entender como combater a má circulação, blindar as suas veias contra a trombose, se proteger, diminuir o seu risco de ter uma embolia, na descrição desse vídeo você vai encontrar o protocolo antitrombose, é o passo a passo, o nosso método para poder blindar as suas artérias e as suas veias contra as doenças da circulação. Clica e conhece o nosso programa avançado. Eu estou te esperando então no nosso próximo vídeo. Até lá!